minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Eu quero compartilhar um texto bíblico com a igreja que está localizado no Evangelho que segundo escrevera Marcos, no seu capítulo de número 10. No exato momento em que você encontrar Marcos capítulo 10, se coloque sobre os seus pés, para que possamos fazer menção da poderosa e infalível palavra do Senhor nosso Deus. Assim que encontrar Marcos capítulo 10, encontrem o verso de número 49, verso 49. Enquanto os irmãos encontram o texto bíblico, nós externamos a Deus todo louvor, toda honra e toda glória, pois nós sabemos bem que o nosso Deus é o único digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória. Agradecemos a Deus pelo ministério pelo qual Deus tem nos chamado, que é expor e anunciar a sua palavra, como também estou agradecido a Deus por toda a igreja. Na Assembleia de Deus, no Ministério de Taubaté, existe um povo que serve ao Senhor Jesus. Quem encontrou, diga o glória. A primeira parte do verso 49 está dizendo assim: e Jesus parou. Vou ler novamente. E Jesus parou. Vocês podem, por gentileza, meus irmãos, repetirem após mim, dizer: Jesus parou. Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, é bem verdade que o texto ora lido é um tanto quanto conhecido da igreja, como também é conhecido para o irmão Tiago. Para falar aos irmãos sobre o desenrolar desta história, sobre o que aconteceu na vida de Bartimeu, eu acredito ser um tanto quanto necessário apresentar-lhes o lugar aonde tudo aconteceu, o ambiente, o cenário, o palco aonde toda esta história se desenrolou. E o palco, meus irmãos, o ambiente se chama cidade de Jericó. Eu glorifico a Deus, meus irmãos. Nós estávamos hoje pela manhã, ou desde sexta-feira, pregando no sul de Minas, em algumas cidades. E hoje pela manhã, quando estávamos ministrando a palavra, logo que terminamos, uma irmã cheia do poder de Deus veio na minha direção e me disse: o que você vai fazer hoje à noite? Eu estou no controle. E para provar que estou no controle, antes que você pregue, eu vou confirmar esta palavra que tenho te dado. E eu ouvi a banda cantando um hino sobre Jericó. Paulo disse: Deus, eu te agradeço, porque tu estás confirmando a palavra que colocou no meu coração. Se prepara aí, irmão, porque eu tenho uma palavra poderosa de Deus para abençoar a sua vida. Eu estou dizendo que Jericó foi o lugar onde tudo aconteceu. Esta Jericó é uma pré-histórica cidade, meus irmãos.
é uma das cidades mais antigas de todo o contexto bíblico. Desde que nós conhecemos a Bíblia, nós já vemos a cidade de Jericó passeando pelas páginas seletivas da Bíblia Sagrada. Esta cidade é uma das cidades mais mencionadas em todo o contexto bíblico. Ela aparece cerca de 61 vezes em toda a Bíblia Sagrada, sendo a maior parte no Antigo Testamento e apenas 7 vezes ela é mencionada no Novo Testamento. No 5º livro do Antigo Testamento, a Bíblia apresenta Jericó como sendo a cidade das palmeiras, pelas muitas quantidades de palmeiras que existia nesta cidade. Alguns historiadores, como Filo, por exemplo, vai chamar Jericó como a cidade das rosas, pelas muitas quantidades de plantas e flores que existia nesta cidade. Existia uma fábrica produtora de bálsamo na cidade de Jericó. A própria etimologia da palavra, o significado da palavra Jericó, já nos vai elucidar muitas coisas acerca do que era esta cidade, do que representava esta cidade. A palavra Jericó, no original, significa perfume, aroma, fragrância ou lugar perfumado. Logo você entende como era Jericó. Uma cidade agradabilíssima de se viver. Uma cidade que as pessoas que tinham condições nos tempos de Jesus de tirar férias, logo pensavam na cidade de Jericó. Alguém chegou a dizer que Jericó se tornou, em algum momento da história, uma cidade turística. As pessoas saíam dos lugares mais remotos da terra de então conhecida para visitar esta Jericó, para sentir o aroma agradável. Acreditavam que esta fonte tinha algum poder medicinal. É bem verdade que as águas das fontes de Eliseu eram águas térmicas, águas quentes, e isso atraía muitas pessoas. Eu acho importante dizer nesta noite que Jericó, ela era uma única cidade, porém ela tinha 2 níveis diferentes. Assim era Jericó. Existiam as partes altas dessa cidade, como também existia as partes baixas desta cidade. Irmão Tiago, quem morava nas partes altas? Moravam algumas pessoas importantes e conhecidas dos dias de Jesus. Por exemplo, Herodes o Grande, que foi quem mandou reconstruir esta cidade, tinha a sua mansão de férias nas partes altas da cidade de Jericó. Anás, Caifás, o sumo sacerdote, tinha também a sua mansão de férias, aonde ele passava as suas férias, e estas casas, mansões de férias, ficavam nas partes altas da cidade de Jericó. Para os irmãos terem uma noção do que era Jericó, nos dias de Jesus existia cerca de 12.000 sacerdotes, sendo que 10.800 sacerdotes dos dias de Jesus moravam nas partes altas de Jericó. Ou seja, 90% dos sacerdotes dos tempos de Jesus moravam nas partes altas de Jericó. Mas também existiam as partes baixas. Quem morava lá, pregador? Moravam os coxos, moravam os mancos, moravam os aleijados, moravam os mendigos, moravam os pairas da sociedade. Quando nós olhamos para o texto de Marcos capítulo 10, a partir do verso 46, nós veremos Jesus andando e alcançando um cidadão, que eu não sei dizer à igreja o nome dele. A Bíblia nos apresenta apenas como sendo Bartimeu, porém Bartimeu não é o nome do cego. Bartimeu é 2 junções de palavras. Bar no hebraico significa filho, Timeu do seu Alfeu. Logo nós sabemos apenas dizer que este cego, que estava nas partes baixas da cidade de Jericó, era um dos muitos filhos do seu Alfeu. Mas nesta reunião, meus irmãos, não nos importa muita coisa saber ou descobrir o nome deste cego, mas saber muito bem o nome daquele que curou o cego. E ele se chama Jesus e está aqui no nosso meio, vai tocar a tua vida, vai abençoar a tua vida.